Gente querida, estou eu aqui de volta depois nesse final aí de livro, não consegui vir no mesmo ritmo que eu estava vindo, mas penúltimo capítulo, né? Quem está acompanhando, vamos até o final, não vamos desistir. Um capítulo grande, tentei pegar aqui a principal ideia, né, do capítulo até o fim, um livro precioso. O profeta pródigo, quem é o profeta pródigo? Jonas, né? Tão conhecido por aquele episódio do grande peixe, quantas coisas a gente está aprendendo a partir da leitura desse livro. Hoje, capítulo 11, nosso relacionamento com o mundo de Deus. O Timothy Keller, vai logo de início fazer aquela pergunta que lá no Novo Testamento foi respondida de uma vez por todas, né? Quem é o meu próximo? Uma vez por todas, porque ouvimos do próprio Jesus a parábola do bom samaritano explicando, afinal de contas, quem é o meu próximo. O meu próximo é gente só da minha família? Não. O meu próximo é gente que tem a mesma nacionalidade minha? Não. A mesma religião minha? Não. O meu próximo é qualquer um que esteja precisando de mim. O meu próximo é qualquer um sobretudo, ele pode ser o meu inimigo, inclusive, né? É isso que a parábola do bom samaritano vai responder. Aquele samaritano faz por aquele homem caído, que sofreu violência, abandonado no meio de caminho de estrada. Pessoas passaram por ele, né? Um sacerdote, um levita, não o socorreram. E o samaritano, que tradicionalmente é inimigo do judeu, né? Culturalmente, historicamente, vai e socorre. Né? Então é a forma, se a gente quiser pensar a quem devo amar, a todos, especialmente os que estão precisando de mim e de você, né? Aí ele vai falar, nesse início, vai desenvolver mais um pouco, vai falar de como Jonas foi o contrário disso, né? O tempo todo a posição dele é de rejeição ao inimigo, né? O comprometimento dele, que é o segundo subtítulo, os cristãos e a política, ele vai falar que Jonas foge de Deus justamente para não ter que ir na direção do inimigo. Jonas foge de Deus porque a lealdade dele a Israel, o pensamento dele político é mais forte do que deveria ser, já que ele, como profeta, ao invés de estar preocupado com aquilo que é jogo de poder, que é transitório, ele deveria estar preocupado com a condição eterna das pessoas, né? Já que ele tinha uma mensagem de revelação de Deus ao mundo. Ele veio desse povo que recebeu revelação de Deus, né? E aí o Timothy Keller vai lembrar para a gente que ele ficou muito mais excessivamente aliançado com Israel. E aí ele vai desenvolver por um bom tempo, aqui é um pedaço também bem grande aqui desse capítulo, qual deve ser a nossa posição, afinal de contas, né? Minha posição política. É verdade que eu posso não me envolver politicamente? Isso é uma falácia. Todos nós, a partir da cidadania que devemos exercer, agimos politicamente. Ainda que você diga assim, não quero me envolver, eu mesmo sou uma pessoa que no meu Instagram, que é o lugar onde você pode me conhecer melhor, lucianaramos.sementes, lá no meu Instagram, você vai ver o meu dia a dia, as coisas que eu gosto. Eu costumo dizer que meu Instagram não tem um corte assim, né? Ah, você quer falar para quem? Eu quero falar para quem quiser me ouvir, né? Então eu tenho esse canal aqui do YouTube, onde eu faço reflexões a partir do texto bíblico, dou dicas de leitura, faço estudos bíblicos. Lá no meu Instagram, porque isso é onde o meu coração está, meu coração arde por essas coisas. Mas só isso? Não. Eu gosto da minha corrida, eu corro, então você vai ver muita coisa de corrida lá, outras indicações de leitura, porque eu estou sempre lendo alguma coisa.
Eu tenho um grupo de leitura, então se você quiser entrar nesse grupo, é lá pelo Instagram que você vai ter informação. Os meus cachorros, a minha família, isso é o que eu mostro na minha rede social. Então, isso querendo dizer o seguinte, ai gente, se você me olha ali, pode ser que você não me identifique com um corte tão direto em relação à política, porque eu evito falar, tenho minhas opiniões, sou muito bem posicionada na vida, mas eu não quero ficar dando ali, emitindo opinião. Uma coisa que você não vai ver no meu Instagram é coisas políticas, mas quer dizer que eu não sou ativa politicamente, no mínimo eu voto. Mas para além disso, é isso que ele vai falar aqui, que a gente, quando não se envolve com nada, quando não trabalha para o bem comum da nossa própria comunidade, na verdade eu estou validando o que está posto. Eu estou dizendo que eu não quero me envolver, eu não quero saber, eu às vezes nem voto. Eu não voto, eu não me engajo em nada, eu não me envolvo em nenhum movimento comunitário, em nada. Você está dizendo que do jeito que as coisas estão ok, né? E aí o que ele vai dizer é que a gente pode sim se posicionar para melhorar o bem comum. Eu acho que isso que a gente perde com toda essa polarização, com todo esse estresse em torno desse assunto, essa tragédia, por exemplo, que aconteceu ontem, né, de um influenciador, um político americano, um homem que eu vou te dizer, eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, até ter sofrido esse atentado ontem, mas foi morto por suas ideias. A gente vive esse tipo de tempo, o que joga a gente por um desejo de se abster, né? Porque está todo mundo tão irracional, é tão difícil conversar, é tudo tão extremado que a gente tende a se abster. Agora, essa não deveria ser a nossa posição. A nossa posição é de trabalhar para o bem comum, porque é para isso que fomos chamados. Abraão foi chamado para abençoar todos os povos da terra a partir de Cristo. Nós que recebemos Cristo, nós que fomos encontrados por Ele, na verdade, né? Aqueles que foram alcançados pelo bom pastor têm que sair pelo mundo, transformando o mundo, desejando que o mundo seja um lugar melhor, ainda que a gente saiba que isso não vai acontecer plenamente. Mas não é para a gente ficar em casa se lamuriando e se abstendo o tempo todo, né? Então ele vai dizer que é importante sim que a gente se posicione, desculpa, considerando injustiças sociais. Ah, tá, isso aqui eu já falei. Eu falei que eu fiz hoje uma colinha porque o capítulo é grande. Ele vai dizer que a gente pode ter um engajamento individual. Por exemplo, eu acho que eu já compartilhei aqui antes, não sei, vou falar. Eu sou coordenadora num projeto social. Individualmente, eu estou engajada com a questão de melhorar a condição de vida dos vulneráveis, dos mais vulneráveis, a partir desse trabalho que eu me envolvi no projeto. Não é um trabalho meu, eu coordeno o trabalho, ele é o trabalho de uma igreja, né? De ação social de contraturno. Quem estuda no turno da manhã vai para lá de tarde, quem estuda de tarde vai para lá de manhã. O que não pode é a igreja se associar a partidos políticos. O que não pode é a igreja nomear que para ser cristão, agregar o evangelho, coisa que não tem, que para ser cristão você tem que ser ou de direita, ou de centro, ou de esquerda. Que para ser cristão você também tem que nada, você não tem também que nada. O evangelho, ele é suficiente e a única coisa que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino da luz, né? Então, associar a igreja a um grupo político, você se associa a uma direita radical, você vai excluir quem é centro, mais alinhado à esquerda. E se você diz que para ser crente, na verdade, você tem que ter os valores da esquerda, você vai excluir da direita. E o evangelho está acima disso. E ele vai dizer que, na verdade, a gente está em algum ponto no meio disso. Por quê? Não sei se você já passou por isso. Se você defende justiça racial ou os pobres, você é de esquerda. Mas se você diz que sexo só no contexto do casamento, você é conservador. E as duas coisas são valores cristãos.
E aí? A direita ou a esquerda consegue abraçar tudo que o Evangelho traz de sabedoria para a vida, para a melhora do bem comum? Não, não, o Evangelho está acima, tem muito mais princípio, tem muito mais direção, tem muito mais norte para dar para a gente do que só uma esquerda ou só uma ponta de esquerda ou uma ponta de direita. E ele vai desenvolver muito isso, dizendo que dá trabalho se posicionar, porque parece, né, tem hora que parece que as ideias estão mais engajadas à esquerda, outra hora mais à direita, porque isso são nomenclaturas nossas que não conseguem restringir a ideia contida no Evangelho, né? Outro tópico aqui, aceitando o outro. A gente já viu que Jonas tem uma postura de exclusão, né? Quando ele se apresenta ali para os marinheiros, isso a gente já viu em vídeo anterior, em capítulo anterior, ele se identifica primeiro como um israelita, né? E essa postura dele já é uma postura de se colocar acima. Parece que para, né, eu estou acima de vocês. Eu venho de um povo diferenciado, especial, e vocês têm um outro lugar na história, no mundo, e então ele se posiciona dessa forma. O problema disso, né, dessa exclusão de Jonas, eu tinha separado aqui para ler, ó, é que gera esse tipo de comportamento. Zombamos de pessoas mais liberais do que nós nas questões sociais, chamando-as de combatentes da justiça social, mas também desdenhamos dos mais conservadores, a quem apelidamos de fanáticos odiosos. Parece que a gente está nesse lugar de superioridade ideológica. As nossas ideias, nosso conceito, a nossa forma de ver a vida é tão superior à sua. A gente só consegue lidar se for excluindo, se for desmerecendo o outro. A hipótese. Não, aqui não. Esse aqui, ó. Ah, tá. E aí, qual é a resposta de Jesus? Ele já deu na parábola do bom samaritano e deu em outros momentos, quando ele manda amarmos aos inimigos. Eu digo a vocês: amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Se cumprimentarem apenas os que são de seu próprio povo, que estarão fazendo mais do que os outros? Até os pagãos fazem isso. Então Jesus diz que o nosso modo de viver deve contrastar profundamente com a maneira que os seres humanos comumente se relacionam com o outro. Jesus nos diz para cumprimentar todas as pessoas, e em seu tempo se fazia isso usando a palavra shalom, desejar shalom a alguém, palavra que significava pleno florescimento, saúde e felicidade. Era querer o bem dessa pessoa. Jesus está reconhecendo que alguns são de fato oponentes, até mesmo perseguidores, porque ele chamou de inimigos. Ele não diz que todos são igualmente certos e bons, mas insiste na noção de que suas necessidades como seres humanos são igualmente importantes, independentemente de suas crenças. Ele cobra de seus discípulos que abram o coração àqueles que são diferentes e que concedam a eles o espaço em suas atenções, emoções e vida. O que, afinal de contas, vai abrir espaço em nós para a aceitação do outro? Não é uma postura de exclusão. Não é uma postura de sobrepor ideias ao Evangelho. Não é, a gente não vai conseguir, já é tão difícil, verdade seja dita, você é ser humano como eu, já é tão difícil o movimento de amar o inimigo, de viver diante, né, desse princípio que Jesus colocou para a gente. Princípio não, ordenação. Já é difícil, então se eu me posiciono o tempo todo de forma né, de excluir, beligerante, questionadora, desmerecedora, não vou trilhar esse caminho de aceitação, não vou. Então a gente tem que, de verdade, crer naquilo que Jesus nos dá como orientação, abençoar, falar direito, falar bem. Eu já falei aqui em outro vídeo, não pode estar associado ao cristão um palavreado torpe, grosseiro. Não é assim que a gente vai dizer para o outro que, olha, eu penso diferente de você, mas isso não vai fazer com que a gente, que eu deixe de querer o seu bem.
porque eu sou chamada a querer o bem comum, né? Não só de gente que eu amo. Essa daí é a parte fácil, né? Bom, já falei do nosso posicionamento, que a gente não precisa, né? A gente não pode se abster, na verdade, trabalhar pelo bem comum. Esse subtítulo é bem grande. Fazendo agora um outro subtítulo, fazendo justiça, pregando a ira. Aí ele vai falar da missão de Jonas, né? A missão de Jonas era uma missão muito diferente, como a gente já viu, né, nesse caminho todo. Foi chamado a falar em outra nação. Geralmente os profetas falavam dentro de Judá e dentro de Israel. Jonas foi mandado para fora. E aí ele vai falar o que a gente, né, eu creio que você já tenha tido conhecimento. Uma das primeiras coisas que a gente toma conhecimento quando a gente começa a nossa jornada cristã é que todos estamos em missão. Nós temos algo valioso para oferecer ao mundo. Então estamos todos em missão de dizer o que é essa coisa valiosa. É Cristo, é a salvação proposta por Deus em Cristo, é ser a habitação de um Espírito que nos faz enxergar todas as coisas a partir de uma realidade que transcende. Então a gente todos estamos em missão. Primeiro ele vai dizer, né? Outra coisa que ele vai chamar a atenção, Jonas foi mandado para um grande centro urbano. Ele vai dizer, Deus se importa com as cidades. Por que ele vai pegar nesse aspecto? Porque ele vai dizer, ele diz, né? Vai dizer, não, diz, está escrito aqui, lugar de grande concentração de pessoas, geralmente resistentes ao evangelho, pessoas céticas. Algumas, né, não só... Tem gente que só diz assim, não, isso não é para mim. E tem gente que é contra essa mensagem. Então, a gente precisa viver na busca do bem comum para que essa mensagem de Cristo chegue, né? Ele vai até falar que, e isso a gente já falou em outro vídeo, que o que acabou acontecendo ali foi uma reforma social. A gente não teve um grande avivamento em termos de conversão. A gente não vê, né, agora todos vão adorar a Deus, o Deus, o único Deus. Não, mas eles abandonam o mau caminho. Então ele vai dizer o seguinte, quando a gente trabalha pelo bem comum, é possível haver mudança, né? Então o evangelismo tem que existir, enquanto também existe um trabalho pela justiça social. É isso que ele vai dizer aqui, ó. Todo crente é chamado aí, isso significa estar disposto a deixar sua proteção e segurança para compartilhar as boas novas de Jesus com os outros. Eu me importo com os seres humanos, por isso, quanto mais não deveria eu me preocupar em alcançar esse lugar em que há tantos seres humanos reunidos, a grande concentração das cidades, né? Mas o que ele vai dizer aqui, eu destaquei aqui, né? Em geral, essas pessoas são seculares, né, que vivem nos grandes centros urbanos, são mais resistentes ao testemunho cristão do que o de outros lugares. Então a gente não pode se distanciar, a gente tem que penetrar, né, onde a gente está atuando, nos lugares onde a gente trabalha, o tempo todo mostrando que é possível se viver de uma determinada maneira. Que determinada maneira é essa? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Não podemos jamais esquecer disso. E aí ele vai dizer que em algum momento, né, vai haver essa discussão entre evangelismo e justiça social, o que não precisa haver, as duas coisas precisam caminhar juntas, né? O reino de Deus é um reino multiétnico, a gente vê isso em Apocalipse, muitas tribos, raças e línguas. E, sobretudo, é como ele vai terminar o capítulo falando como Jesus nos acolheu, né? Jesus, ele nos acolheu quando ainda éramos inimigos, então ele é o exemplo maior. Ele diz aqui, ó, Jesus não nos incluiu como se tivéssemos direito, porque não tínhamos, éramos inimigos, pecadores. Foi esse movimento que Jesus fez em relação a nós. Nem nos excluiu como nossos pecados mereciam. Sua morte nos convenceu da necessidade do perdão e da mudança, mas também nos dá segurança
em seu amor. Ele vai desenvolver muito aí no final, é uma coisa que é tão cara pra gente, né? Que é o fato de que a gente precisa se ver como esse inimigo que foi alcançado por Cristo sem barreiras. Não houve condições impostas por Cristo a nós para que Ele nos acolhesse. A condição imposta, que era a justiça de Deus satisfeita, Ele mesmo sofreu a ira de Deus sobre o pecado para que eu e você então fôssemos acolhidos. E aí, enquanto eu estava lendo isso, eu sempre gosto, né? Eu estou olhando aqui, tentando enxergar o tempo para o vídeo não ficar grande. Eu sempre gosto de trazer alguma experiência que eu tive durante a leitura. E nesse processo que ele vai desenvolvendo a necessidade de acolhermos o outro, abrirmos espaço, deixarmos política e ideologia, deixarmos esse pensamento, ou é isso ou é aquilo, não, é uma coisa muito mais complexa. Eu fiquei lembrando, nesse domingo, eu tinha planejado um dia, o dia não transcorreu como eu planejei, isso me levou para um lugar de irritação. E aí, quase chegando no final do dia, eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou deixar o meu dia perdido, não, eu vou fazer, e sair para fazer o que eu achava que tinha que fazer, com esse sentimento de frustração, que me levou para um lugar de solidão, né? Estou resumindo bem, gente, espero que vocês entendam o que eu quero dizer, porque é uma coisa comum que já deve ter acontecido com você. Você fica frustrado porque seus planos do dia não transcorrem, aí você fica com o sentimento de que, poxa, não fiz isso, mas poderia ter feito aquilo, então por que para, né, para não ter o dia perdido, então vou fazer aquilo outro. E eu saí muito assim, enfim, por algum motivo isso me levou a refletir sobre a questão da solidão, que existe uma solidão que é comum a todos nós temos aquele lugar que é o que a gente sabe que é o lugar que só Deus pode ocupar, que nenhum ser humano alcança, das nossas fragilidades, das nossas demandas, das nossas questões, só Cristo alcança, só o Espírito de Deus alcança, né? Tem essa solidão e tem a solidão de você sentir-se só. Enfim, estava no shopping, eu sempre ando com o meu Kindle, porque estou sempre lendo, estava lendo um livro aqui, e o capítulo que eu tinha parado e comecei a ler, o título era Amor, o Amor. E aí eu comecei a ler aquilo, eu comecei a ser invadida por um sentimento, como se o Espírito Santo estivesse me abraçando, me acolhendo e dizendo, você é amada, você é amada. Não exatamente com essas palavras, com a palavra do texto do livro, que era sobre o amor, a forma como Deus nos acolhe, nos aceita, e aquele texto falando comigo, a ponto de eu estar no lugar público e ter que ficar disfarçando as lágrimas, visitada de uma maneira tão especial, por essa certeza de que eu nunca estou sozinha. Nunca. E aí, quando eu li isso aqui, para fazer aqui o vídeo para vocês, eu pensei isso, quantas vezes Deus já veio ao meu encontro me dizendo, você não está só. Ou você não precisa ter medo, ou tantas outras coisas que ele vem e reforça e a gente volta a questionar porque diante de uma situação da vida a gente é levado a ter medo novamente, ou a se sentir-se só novamente, ou a se sentir-se abandonado, as milhões de questões humanas que a gente tem, e Deus não se cansa de vir, né? O Espírito Santo não se cansa de vir. Até nesse livro falava assim, né, que Jesus lançou luz sobre a realidade do reino de Deus. E o Espírito Santo, comparando ao sol, né? Jesus é a luz, o Espírito Santo é o calor. Eu não só vejo a luz do sol, ele também me aquece. E foi essa a sensação que eu experimentei. E aí eu pensei assim, Jesus amado, quantas vezes eu tive medo, quantas vezes eu me senti sozinho e quantas vezes, novamente, mais uma vez, diariamente, e eu sei que futuramente o Espírito Santo vem e diz, não está sozinha, não precisa temer. Ele é incansável com a gente, então sejamos incansáveis com as pessoas que nos cercam.
É difícil, não é fácil, mas é o que está proposto. E vou dizer, os resultados, ainda que seja duro, difícil, que a gente tenha que abrir mão de muita coisa, que leve a gente para esse lugar, né, de ser pressionado ali dentro, de admitir que não somos pessoas boas, que temos problemas, mas o fim vai ser melhor do que essa nossa resistência, esse nosso distanciamento, esse nosso lavar de mãos, que não é uma boa opção, né? Gente querida, ficou enorme, mas aos que ouvirem, eu tenho certeza que serão abençoados e a gente volta para o último vídeo para encerrar esse livro. Deus abençoe você.